excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Aliás, se você quiser acompanhar a nossa programação de qualquer lugar, de onde você estiver, é só acessar o site da Rede Petrópolis de Televisão. E temos também o site do Saber Viver, que é o www.saberviveroficial.com.br, onde você pode acompanhar, clicar lá no nosso link e acompanhar todos os nossos programas anteriores. Nosso programa vai ao ar sempre ao vivo, de segunda a sábado, de 9 às 10 horas da manhã. E a gente aborda aqui vários temas do nosso cotidiano relacionados à nossa qualidade de vida. Com essa proposta, com esse foco na qualidade de vida, no nosso bem-estar e melhorias para o nosso cotidiano, para que nós possamos a cada dia exercitar o nosso melhor lado, para que a gente possa exercitar e colocar em prática as coisas boas que a gente tem para aprender aí nesse mundo, não é verdade? Então, todos os dias aqui, profissionais maravilhosos de diversas áreas, muitos quadros para que você possa interar com a gente, para que você possa se envolver com as nossas temáticas e colocar aí, implementar no seu dia a dia tudo isso que você pode observar durante todo o nosso programa, todo esse conteúdo maravilhoso que é feito especialmente para você, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a educação infantil, sobre essa temática tão importante no nosso dia a dia, tão importante para o nosso futuro. Falar de educação infantil é falar do futuro do nosso país, é falar do nosso futuro de uma maneira universal, é falar do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, é falar de coisas boas, é falar de prosperidade, é falar de crescimento, é falar de desenvolvimento e amadurecimento. E a educação infantil engloba muita coisa. Hoje em dia, por exemplo, várias e várias aulas extracurriculares estão sendo anexadas ao currículo das escolas. Por quê? Para que os alunos possam desenvolver melhor, para que os alunos possam crescer em senso crítico, analisar as coisas de uma maneira diferente. Não tem mais aquela coisa da decoreba, né? Hoje o aluno ele precisa formular um senso crítico diante das situações, diante das coisas que ele está aprendendo. E isso é um exercício fundamental para que ele venha a ser um adulto pensante, um adulto que realmente faça diferença na sociedade, realmente tenha uma maneira de pensar diferente, porque nós somos pessoas iguais, nós temos oportunidades iguais, mas a gente precisa, tirando aqui, a gente sabe, algumas diferenças que, infelizmente, por conta de condições financeiras, por conta de condições culturais, a gente acaba, às vezes, ficando restrito a algumas oportunidades. Mas, tirando isso, todos nós somos seres com muitas oportunidades boas e que podemos e devemos aproveitar essas oportunidades. Então, as nossas crianças, quanto mais atividades elas tiverem, as crianças que os papais têm condições, os responsáveis têm condições de colocar, de repente, em cursos, seja de artes, seja de línguas, seja de dança, do que for, né? Porque a gente fala aqui de artes, a gente engloba muita coisa, a gente fala da música, a gente fala de dança, a gente fala da poesia, a gente fala aí de muita coisa, abrange aí muita coisa. Esportes também fazem muito bem para a nossa saúde física e mental, porque quando a gente cuida do nosso físico, a gente, consequentemente, vai arejar a nossa mente, vai deixar a nossa mente mais saudável, mais feliz, mais apta a ter novas ideias, ideias saudáveis, ideias inovadoras, ideias que podem realmente, como eu já falei aqui, fazer a diferença no futuro da nossa sociedade. Então, todos esses cursos extras, todas essas maneiras de se criar um novo jeito de enxergar a vida, um novo jeito de encarar o cotidiano, são positivas para as nossas crianças, vêm a somar com as nossas crianças. Na próxima semana a gente vai conferir aqui o quadro Educa Mais, que a Unicriança vai dar esse parecer aí ao olhar da educação infantil e vai poder mostrar para você que está em casa mais possibilidades e o porquê que esse currículo também vem crescendo, não é verdade? Hoje a gente vê as escolas com aulas de dança, aulas de artes, aulas de musicalização, aulas de línguas, porque hoje é fundamental já a criança crescer sabendo o inglês, o espanhol, para que ela venha a se preparar cada vez mais para o mercado de trabalho. E existem também projetos para os pais que não têm condições financeiras, porque a gente sabe que a realidade foi quando eu disse que existem algumas diferenças na questão
financeira. Às vezes, um pai ele gostaria muito que o filho fizesse aí várias e várias atividades extras e o pai, infelizmente, ou a mãe, ou o responsável, o cuidador, não tem essa possibilidade. Mas existem projetos aqui na nossa cidade que fazem um trabalho muito positivo, que fazem um trabalho muito bacana de forma gratuita, inclusive oferecem um suporte de alimentação para a criança que for até o projeto, em alguns casos até a passagem, como a gente já falou aqui, o projeto Sadias, o projeto C3, tem também o projeto novo que a Rafaela falou para a gente, que trabalha com a gente aqui no quadro de sustentabilidade, que ela falou para a gente que está sendo realizado, começou esse ano no Terra Santa, com as crianças do Terra Santa. Então, quer dizer, tudo isso gera um suporte, gera um preparo para o futuro dos nossos filhos. Você incentivar o seu filho, de repente você aí não tem condições, não conhece nenhum desses projetos, mas você chegar com o seu filho e falar assim, filho, vamos sentar, toma aqui, olha, você gosta de escrever? Eu tenho uma lá em casa que ama poesia, igual quando eu era criança, eu também amava poesia. Ela veio com essa veia aí para escrever poesia. E ela me pediu um caderno. Mãe, me dá um caderno para eu escrever poesia? Tem lá o caderninho e ela trata aquele caderno com o maior amor e carinho. Cuida do caderno, está sempre com o caderno por perto, escrevendo as poesias, lendo, relendo. Isso exercita a criatividade, exercita o que a criança gosta, às vezes, de uma determinada atividade, ela está conseguindo colocar em prática. De repente, seu filho gosta de desenhar e você não tem condições de colocar ele no curso de desenho, mas compra um caderninho para ele, um lápis de cor legal, para que ele possa criar dentro de casa. De repente, mais tarde, no futuro, quando houver a possibilidade, ele faz um curso de desenho e aprende um pouquinho mais. Hoje, a internet, por exemplo, a gente usa a internet, hoje tem o nosso quadro Tecnolovida, a gente vai falar daqui um pouquinho mais especificamente sobre isso. Mas hoje a internet, ela não tem só redes sociais, ela tem muitas maneiras dos nossos filhos aprenderem, inclusive de forma gratuita, alguns cursos são pagos, outros não, mas inclusive aprender de forma gratuita várias e várias atividades que vão acelerar aí, que vão incrementar no cotidiano, como a gente já falou aqui, de um site de línguas que você pode instalar no seu telefone, e aí você exercita o seu inglês, o seu espanhol, a língua que você achar interessante naquele momento. E é legal que isso você pode trazer para o seu filho, para o cotidiano dos seus filhos. Existem jogos educativos que incentivam o seu filho na língua portuguesa, a utilizar o SS, a utilizar o C, a empregar a palavra de uma maneira correta, a concordância verbal. Isso tudo faz parte de um contexto. A matemática, existem jogos que as crianças utilizam na internet para exercitar a matemática. Então, todas essas ferramentas que nós temos, muitas das vezes de maneira gratuita, são válidas e são importantes. Então, é importante também que nós, pais, cuidadores, avós, tios, pessoas que têm uma criança na família, ou que, de repente, seu vizinho tem uma criança, porque nós, enquanto sociedade, também somos responsáveis pelas crianças que estão no nosso bairro, que estão na nossa cidade, que estão à nossa volta, que a gente possa prestar atenção nesses projetos, nesses trabalhos, que nem sempre são necessariamente pagos. Muitas das vezes são projetos educacionais gratuitos, como a gente fala aqui do projeto Ensinar para Mudar, tem até um comercialzinho rodando para você que está em casa, que se interessar por algum curso, é gratuito, todo sábado, quer dizer, não vai atrapalhar a grade da escola, a criança pode normalmente de segunda a sexta ir para a escola e no sábado ter essa possibilidade de fazer um curso de maneira gratuita. Então estejamos atentos a tudo isso que está acontecendo para que a gente possa preparar melhor o futuro do nosso país, para que a gente possa preparar melhor o futuro de nossa família, das pessoas que a gente ama, daqueles que a gente quer que sejam melhores que a gente. A gente sempre, quando tem um filho, a gente quer que o filho chegue mais distante, chegue mais longe do que a gente pôde chegar. E naturalmente isso acaba acontecendo. Às vezes o pai e a mãe chegaram num determinado lugar, o filho consegue estudar um pouco mais, consegue ter mais possibilidades de trabalho. Por quê? Porque existe uma família por trás desse filho, dessa criança, que está trabalhando para que isso aconteça. A gente fala que família, mas a gente sabe que hoje as famílias são modernas, existem crianças que são criadas pelos tios, crianças que moram em lares, também em orfanatos. A gente sabe que existem crianças que moram com os avós, crianças que moram com o pai e com a madrasta, que moram com a mãe e com o padrasto. A gente sabe que hoje a família ela vem modificando. Então, seja você que está aí com uma criança em casa, um responsável, um cuidador, uma pessoa pensante no seu futuro, tá bom? A gente vai agora para um rápido comercial, porque na volta nós vamos falar aqui de cursos, vamos falar também desse lado da tecnologia, onde você pode aproveitar a internet para esclarecer melhor e para preparar melhor a sua criança ou o seu jovem para esse mercado de trabalho tão concorrido e tão competitivo que vivemos nos dias atuais. Voltamos já.
Já imaginou fazer um curso de informática sem custo algum? Ou quem sabe você é daqueles que gostam de uma boa música. Mas talvez você está precisando de uma ajudinha nos cálculos. O projeto social Ensinar para Mudar oferece vagas para diversos cursos. E o melhor, são totalmente gratuitos e com material incluso. Você escolhe seu futuro. Torne-se um aluno e bem-vindo ao sucesso. Saiba mais no site. Conheça os cursos e inscreva-se. Ensinar para Mudar. Mostrando o caminho, transformando vidas. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Hálito puro e sorriso saudável fazem parte do resultado de uma boa higiene bucal. O cuidado com os dentes é a melhor forma de prevenção. Exames de rotina são fundamentais. Saúde e bem-estar. Sorriso saudável é sorriso feliz. Ligue e marque uma consulta. Doutora Renata Rodrigues Pinheiro, Rua Agostinho Gulão, número 22, Correias. Telefone 2236-2379. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. E hoje falando de educação infantil, dessa temática maravilhosa que faz parte do nosso futuro, do nosso cotidiano, que faz parte do que a gente deseja para o dia de amanhã, de todo o progresso em que a gente almeja para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças que estão à nossa volta. Por isso estou recebendo aqui para falar de um curso maravilhoso de audiovisual que será realizado no SEAC. Estou recebendo o professor de audiovisual, o Vitor, que vai conversar um pouquinho melhor sobre isso com a gente, né? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tudo jóia. Vitor, qual a importância para a gente iniciar aqui, a gente vai falar do curso, mas para a gente iniciar em relação a esse nosso tema, qual a importância de um jovem fazer um curso extracurricular, seja pela internet, porque a gente sabe que nem todo mundo tem recurso suficiente para pagar um curso extra, para ter esse gasto, mas um curso extracurricular pela internet ou presencial, ou seja, de repente, num projeto, mas que a criança ou o jovem cresça com essa oportunidade. Qual a importância disso para o mercado de trabalho, para o futuro dessa pessoa? Eu acho que a importância é que você soma, tipo assim, você na escola você estuda matemática, ciência e tudo, mas às vezes desde pequena a criança já tem ela já imagina que ela vai ser no futuro, o que ela gosta, e eu acho que é o momento de experimentar, porque ela pode até diferenciar depois se ela gosta realmente daquilo, ou se era só um hobby, ou se ela vai querer desenvolver aquilo mais para frente. Então, quer dizer, é uma maneira dela descobrir, de experimentar mesmo, né? Conhecimento. E esse curso que você vai ministrar é um curso livre de alguns dias, onde a pessoa vai ter um conhecimento da área de audiovisual, de roteiro, cinema e TV. E em que esse curso pode vir a agregar
a pessoa que se interessar, se inscrever e participar do curso? Pois é, então esse curso, apesar de ele não ser um curso infantil, mas já a partir da adolescência ele já pode fazer, mesmo, né, e até a idade adulta. Mas ele é um curso que justamente eu estou fazendo, bem básico, inicial, que é para identificar as pessoas que têm interesse nessa área. Quer dizer, então ainda não é um curso técnico que vai preparar ela para poder, por exemplo, vai sair de lá e vai trabalhar numa rede aqui de TV, no seu programa e tal. Mas ela vai entender como funciona o conceito, a linguagem do audiovisual para cinema, para TV. Vai entender um pouquinho, porque o audiovisual é muito complexo, porque é um trabalho que você não faz sozinho. Porque desde da ideia da criação que você escreve até a filmagem, a finalização de um produto, você trabalha com uma equipe grande, tem muita coisa para se fazer e tal. Então, quer dizer, não dá para se fazer em 2 semanas, que é o tempo do curso, né? Mas nesse tempo você pode ter uma ideia do que é e se você realmente quer seguir aquela linha, se você vai querer desenvolver. Então, quer dizer, esse curso é essa primeira experiência. Então, a gente vai ter teoria, um pouco de prática para as pessoas terem uma noção. E aí depois eu vou fazer uma avaliação para ver se de repente a gente continua fazendo cursos aqui em Petrópolis e até ver se é possível fazer um curso mais técnico, fazer parcerias com outros, né, com outras entidades, com outras escolas que talvez queiram desenvolver essa ideia. Muito bacana, Vitor. Por exemplo, esse tipo de curso é um curso, como você falou, na verdade ninguém faz nada sozinho. Todo trabalho é uma junção, é uma equipe, né, que é formada. Cada um faz um pouquinho, cada um faz uma coisa importante. Por exemplo, aqui na TV, eu estou aqui aparecendo para você que está em casa, mas tem o Daniel, tem o Léo, tem uma série de pessoas por trás disso que fazem que a coisa funcione, que a coisa aconteça. E não é diferente com o audiovisual. Aliás, o audiovisual é totalmente relacionado à nossa área. E essa socialização, essa relação com o outro, esse curso também contribui com isso, né? A compreensão de que um depende do outro, que não existe um trabalho. É um trabalho de só. equipe, quer dizer, você tem que aprender a trabalhar com outras pessoas e a dividir. Quer dizer, você não pode ser, por exemplo, vai fazer um curta-metragem, você não pode ser o cara que vai ser o roteirista, o ator, o câmera, tudo ao mesmo tempo, porque você não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você pode até fazer várias funções, mas quanto mais funções você tiver na cabeça para realizar, talvez o seu trabalho perca em qualidade por conta disso. Sim, é interessante até a pessoa saber mais de uma função para ela ter trocar ideias, né? Principalmente quem cria, né? O diretor, o cara que vai escrever, porque aí ele vai saber se é tecnicamente possível fazer certas coisas. Sim. Ou no caso do diretor, para ele poder passar o que ele precisa para os técnicos, né? Para um câmera, eu quero tal enquadramento e tal, quer dizer, então precisa ter o conhecimento geral de todas as linguagens, depois focar numa e seguir. A gente hoje está falando de educação infantil, é interessante porque a gente já está falando de um curso livre que o jovem e o adulto pode vir a fazer, ou seja, a gente começa na infância e isso tudo a gente vai trazendo para a nossa vida inteira, né? Porque acho que a pessoa de 80 anos que deseja fazer um curso, se ela está enxergando bem, se ela tem condições, se ela está com a saúde mental numa boa e ela deseja fazer algum tipo de atividade, acho importantíssimo, porque a gente o tempo todo precisa que a nossa mente crie, que a nossa mente evolua de maneiras e em fases tocando diferentes. Nesse assunto da pessoa estar bem de saúde, tudo, é interessante porque hoje em dia a gente está num tempo, uma época de inclusão social que está crescendo muito. Eu tive um projeto que trabalhava com pessoas com deficiência. E é curioso que eu vi muitas pessoas, que as pessoas geralmente falam que a pessoa não é produtiva, aquela coisa toda. Eu conheci uma menina com síndrome de Down numa época que eu estava mais desempregado. Ela trabalhava numa rede de TV e me entrevistou. Quer dizer, ela estava me entrevistando num trabalho e tal, uma pessoa que há alguns anos atrás você não esperaria por esse tipo de coisa, né? Quer dizer, então, agora você tem uma cadeirante, por exemplo, que trabalha num programa de telejornal, né? Enfim, então esse tipo de coisa está se abrindo para todo tipo de possibilidade. Então, quer dizer, mesmo as pessoas mais limitadas hoje em dia já conseguem, por causa das novas tecnologias, já têm um acesso mais fácil, porque ficou mais barato ou mais fácil de mexer, ou de trabalhar. A gente até observa nessa novela das 8, né, que o Paulinho Vilhena está fazendo um personagem que tem esquizofrenia. E ele é um artista magnífico e está ficando mega conhecido na novela. E era o tipo de assunto que nem se botava em novela antigamente. Exatamente. Aí de uns tempos para cá estão colocando não só os problemas de problemas, como é que se fala? Neurológicos, mas também problemas de deficiência física mesmo, tudo. Quer dizer, então, esse assunto está vindo à tona, né? E isso é importante porque eu acho que a inclusão social vai se realizar totalmente quando você tiver todas essas pessoas
no mercado de trabalho e você não tocar nesse assunto especificamente, para ter que educar. Quer dizer, você botar um cadeirante numa novela, por exemplo, e não ter que falar do assunto, mas mostrar que é normal, que ele tem uma rotina normal, que ele namora, que ele trabalha e tudo. Quer dizer, a última novela eles já botaram, botaram a pessoa lá para falar do assunto, porque é importante dar uma introdução. Né? Mas o ideal é a gente achar tão comum que a gente não vai mais esquecer de fazer uma rampa na entrada dos lugares, entendeu? Se preocupar na hora de estacionar o carro, esse tipo de coisa. Com certeza. Isso é um tema, inclusive, que a gente pode abordar aqui como um tema mesmo para falar no programa todo, porque é interessantíssimo. Inclusive, mandar um abraço aqui. Sempre que eu falo de inclusão social, eu me lembro na hora da Gilda Beatriz, que faz um trabalho maravilhoso aqui na cidade com inclusão social. E eu gostaria também de falar em relação ao teu trabalho, que vem já de longa data com o Ziraldo, né? Exato. E é um trabalho que aí a gente também pode relacionar essa questão dessa nossa exatamente, temática. Porque eu comecei trabalhando com quadrinho em 1990, quando entrei para a equipe do cartunista Ziraldo. E quadrinho está muito relacionado até a cinema, por causa do storyboard, tudo. Então, quer dizer, eu comecei como roteirista de história em quadrinho com ele, depois entrei para a faculdade de jornalismo, paralelamente ao trabalho. E aí depois fui me envolvendo com teatro, com audiovisual, até chegar onde eu cheguei. Quer dizer, mas todas as áreas são super interligadas, como eu estava falando há pouco, né, de música, qualquer coisa criativa, seja cinema, quadrinho, música, artes em geral, ou até quando parece que não tem a ver, para uma medicina, uma pessoa que faz balé pode ajudar na medicina, pessoa que faz pintura pode ajudar na música, quer dizer, está tudo interligado. Então a educação na escola, desde a base, é importante que as crianças tenham esse contato com a arte e com outras linguagens. Né? E o audiovisual agora está chegando com tudo. Então, tem escolas que já têm um ensino curso médio dentro da própria escola que a pessoa faz. Assim como tem escola que tem teatro, já tem escolas que têm as próprias TVs né, dentro para a pessoa já ir se preparando para... Com certeza, a gente tem aqui no Colégio Pedro II um curso de audiovisual, que a formação do ensino médio é em audiovisual. Então é excelente para a galera depois. Muitas pessoas saem desse curso e vão para fazer jornalismo, vão fazer cinema, porque realmente se apaixonam durante o curso. Aliás, não tem como não se apaixonar. Essa área é uma área sempre fascinante, né? Os bastidores. Ficar em frente à câmera que é mais difícil, mas as câmeras é fascinante para mim. Eu gosto dos dois lados. Eu gosto das câmeras, gosto também um pouquinho da área de edição, gosto dessa área. E qual a importância na criatividade, a importância no desenvolvimento, no intelecto, no desenvolvimento relacionado à criação, a tudo isso, em relação aos cursos livres? Quando a pessoa investe em um curso livre, quando a pessoa faz um investimento em um curso extracurricular, um curso para ela despertar realmente o conhecimento em uma outra área. Eu acho importante o curso livre porque ele já é bem mais específico, então você não vai ser cerceado de algumas regras. Por exemplo, numa escola, às vezes você é meio censurado, tipo, não pode isso, não pode ter politicamente correto, que é uma bobagem, mas tem várias escolas que insistem nisso, e no curso livre você já direciona bem aquilo que você quer, não é mais uma escola onde você não pode isso, não pode aquilo por causa de alguma regra, né? Mas num curso livre eu comecei fazendo, ainda na época da escola, eu entrei para cursos de ilustração, de quadrinho, de publicidade, de marketing, quer dizer, bem antes da faculdade. Quer dizer, eu até fiz estágios que normalmente você faz na faculdade antes de entrar, porque eu já tinha algum... Já estava encaminhado. Tipo isso. Exatamente, bacana. Então, tem profissão, acho que... Eu sempre falo isso aqui, tem profissão que escolhe a gente. Né? Que aí você já se vê na profissão. Eu acho muito importante ter para aquilo que a gente estava falando no início, que desde pequena a pessoa já vai experimentando, para saber se ela quer aquilo como profissão ou de repente como um hobby só, de repente ela não quer ser fotógrafa profissional. Mas é importante ela aprender fotografia para ela, para a vida dela pessoal, e aquilo de alguma forma vai abrir horizontes para a profissão dela, seja qual for. Sem dúvida. Vitor, para quem quer fazer o curso, para quem se interessou, como a pessoa pode fazer? Então, vou pegar a colinha aqui, pode porque pegar. A minha memória eu não lembro nem no telefone de casa. Então... A minha também não. O bom, hoje em dia a gente olha no celular, já está tudo lá salvo, né? Eu não sei mexer, eu sou péssimo com tecnologia, porque meu celular eu não anoto nada lá. Tipo, não, eu só tenho o telefone. Eu preciso de agenda também, eu tenho que ter agenda para tudo, senão eu tenho agenda mais escrita, não é agenda do telefone. Não, eu também, ainda. Na agenda na mão também. Então, o telefone lá do SEAC, para quem quiser informação, é 2248-8603, aí pode procurar a informação lá. E o endereço é Rua Visconde do Uruguai, 344, Valparaíso. Perfeito. Então, você que está em casa, o curso começa quando? Qual horário?
Teoricamente ele começa acho que dia 2 agora de março, né? Mas aí é melhor confirmar com o próprio pessoal do SEAC, mas é dia 2, vai ser dia 2, 3, 4 e 5, depois 9, 10, 11 e 12. São 4 dias por semana, das 2 semanas. Deixa eu ver aqui o horário. Das 6 da tarde até as 9 da noite. Perfeito. Então, se você que está em casa se interessou em conhecer um pouquinho mais esse mundo de TV, cinema, bom demais, né, gente? Dá uma ligadinha lá pro SEAC, que com certeza você vai compreender um pouquinho mais como funciona esse curso, não é isso, Vitor? É isso. Obrigada e um bom curso aí para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Já imaginou fazer um curso de informática sem custo algum? Ou quem sabe você é daqueles que gostam de uma boa música, mas talvez você está precisando de uma ajudinha nos cálculos. O projeto social Ensinar para Mudar oferece vagas para diversos cursos e o melhor, são totalmente gratuitos e com material incluso. Você escolhe seu futuro. Torne-se um aluno e bem-vindo ao sucesso. Saiba mais no site. Conheça os cursos e inscreva-se. Ensinar para Mudar, mostrando o caminho, transformando vidas. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Correria do dia a dia, falta de tempo? A Lavanderia de Correias está aqui para te ajudar. Roupas limpas e cheirosas. Venha nos conhecer. Lavanderia de Correias. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver, ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. E hoje falando de educação infantil e agora no quadro Tecnolovida com o Marcos Renato e o Evandro da Fox Tecnologia, que sempre está aqui com a gente, falando um pouquinho mais sobre esse mundo maravilhoso em que todos nós vivemos, que é esse mundo virtual. E hoje em dia tantas novidades, tantas coisas acontecendo nesse mundo maravilhoso e muitas coisas, muitas informações gratuitas, inclusive,
para que a gente possa trazer para o nosso cotidiano, para que a gente possa trazer para a nossa vida e também para a vida dos nossos filhos. E hoje a gente vai falar sobre os sites que existem na rede, que trazem um pouquinho da educação infantil, jogos que possibilitam aí que as crianças tenham uma visão diferente, tenham uma visão mais ampla, tenham a oportunidade de exercitar o conhecimento e de aprender também, por que não, através da rede, da grande rede, não é isso, gente? Bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, mais uma tudo vez bem? agradecer aí a oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que isso, na verdade, hoje em dia tem se tornado essencial, eu acho, para a educação. Eu acho que já foi a época que essa visão de que o filho usasse o computador fosse uma coisa, não, você tem que sair daí, tem que ir para a rua, brincar e etc. Eu acho que cada dia mais o número de crianças que vem ficando durante horas no computador tem crescido. Isso tem seu lado bom e seu lado ruim. É óbvio que a gente não pode esquecer de se socializar e de conviver num meio comum, mas eu acho que isso tem sido assim, de grande ajuda na educação, tem elevado bastante o nível. Como exemplo, meu irmão mesmo, ele foi alfabetizado pela internet. Ele na escola estava longe de aprender ainda a ler e a escrever. E teve um dia que eu estava lá, mexendo num jogo, e aí uma pessoa começou a conversar comigo, aí eu comecei a conversar com ela. Quando eu olhei, era meu irmão. Ele tinha se alfabetizado sozinho pela internet, sem ninguém ajudar. Então, assim, eu acho que o poder que a internet tem de te surpreender é muito bom. Perfeito. Por exemplo, como o Marcos falou, de repente a gente não pode generalizar. A gente sabe que se a criança ficar o dia todo na internet, a gente sabe que isso gera vários problemas. Mas o período que ela ficar, que seja um período de qualidade, não só para ficar em rede social, que como o Marcos e o Evandro já falaram aqui, isso é o que tem de menos interessante na internet. Quando a pessoa começa a entender como ela funciona mesmo, a pessoa nem se interessa mais tanto, né? Assim, da mesma forma que tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo ruim também. Eu acho que assim como o Marcos estava falando, o que acontece, hoje em dia acho que tem muita criança que foge, né, da realidade. Igual hoje em dia, com vários jogos educativos e jogos normais também que a gente costuma conhecer, tem jogos que a pessoa acaba criando uma vida fora, entendeu? Uma vida paralela, Uma vida né? paralela. Muitos jogos tem aí, The Sims mesmo é um jogo muito popular que faz isso. E assim, isso acaba acabando um pouco também com a infância da pessoa, né? Não tem mais aquele negócio. Hoje em dia você raramente vê pessoas jogando queimada na rua, entendeu? Bolinha de gude, elástico, pular elástico. Tem gente que nem sabe, nem sabe o que nem conhece. Que a gente que tem essa tecnologia ainda só não sabe. É verdade. E assim, eu acho que isso vem para somar, mas eu acho que o que falta, na verdade, hoje em dia, realmente, são alguns pais se inteirarem nesse meio para poderem orientar melhor. Porque no mundo da internet hoje em dia, o pessoal que convive com isso vê que estão sendo criadas até novas profissões. Só que isso na mente de uma criança, quando a gente educa uma criança da forma tradicional, assim, a gente sabe por onde instruir, a gente tem profissões que a gente já conhece, a gente tem caminhos que a gente já conhece, então o pai sabe instruir. Agora, por exemplo, coisas que a gente vê muito hoje em dia na internet, que são focos de criança, que é o sonho de cada criança, é se tornar um streamer, que é fazer transmissões de jogos, etc. Se tornar um youtuber, que é fazer vídeo para o YouTube. Se tornar um player de e-sport. Hoje em dia, por incrível que pareça, é possível ganhar dinheiro jogando e viajar pelo Brasil, pago, sendo patrocinado. Só que você vê que é como se fosse o futebol. Só que o futebol, ele, hoje em dia, oferece uma estrutura. Isso está até um tema comentado por muita gente na internet, que já ganha dinheiro assim e que... Assim, o futebol, vamos supor, comparado com esse meio, ele é um meio que já tem uma estrutura, já tem gente profissional, gente formada trabalhando nessa área, é um meio que já aprendeu muita coisa. E esse meio da internet não, ele é totalmente novo, assim, no máximo 10 anos pra cá tudo isso vem começando a acontecer. Então, assim, é uma área que os nossos filhos precisam ser encaminhados. Assim, uma criança, quando ela vê, ela é uma criança. Ela, por mais inteligente que ela seja, ela vai olhar aquilo e vai falar, cara, eu quero minha profissão jogar videogame. Eu quero isso. É verdade. Eu acho que... A criança já cria aquela dimensão, né, diferente da coisa, né? Isso daí é uma coisa que tem que partir, eu acho que principalmente dos pais, né? Eles têm que ter aquela ciência de que hoje em dia tudo tá ligado na internet, não tem como, acho que a gente escapar disso. É igual eu tinha lido um tempo atrás aí, tinha um cara muito famoso, esqueci o nome dele.
Ele estava falando o seguinte, daqui para frente, a internet vai começar a se transformar como se fosse a luz. Quando lançaram a luz, todo mundo ficou muito surpreso, porque tinha energia elétrica, tinha isso, tinha aquilo. Hoje em dia, aí, depois disso, a luz passou a ser parte, tipo, da nossa vida. Então, acabou, você não percebe que ela está ali. E isso era um ponto que ele queria chegar, ele queria acabar falando pra gente que a internet está chegando num ponto que daqui a pouco você não vai mais perceber que ela está ali. Ela vai tão constante isso, que ela de faz. tanta coisa e tanta informação que você consegue reunir. Hoje, por exemplo, o meu trabalho, acredito que com certeza é o trabalho de vocês, que é um trabalho totalmente ligado a isso, mas o meu trabalho, por exemplo, sem internet, eu fico completamente incomunicável, né? Porque às vezes tem coisas que você não resolve só pelo telefone, e-mail, você tem que mandar release, isso tudo você precisa da internet, né? Nós trabalhamos com essa parte toda web. A gente trabalha literalmente na internet, para a internet. A gente tem sistemas que trabalham web. Se você não tiver internet, você não consegue acessar. Todos eles, inclusive. Todos eles, todos os sistemas, sites, enfim, você não consegue acessar se você não tiver internet. No caso de vocês, parou a internet, parou o trabalho. Parou. Né? Eu já estive lá e quando cai a internet, fala, gente, parou, é a hora de todo mundo tomar um cafezinho, porque não tem o que fazer, na verdade, né? Só se for alguma coisa assim de arte e tudo mais, para complementar um trabalho que está na rede, que não tem jeito, né? Com certeza. E em relação a esses programas, a essas coisas que são feitas específicas para criança, até jogos mesmo. A gente sabe que tem jogos de matemática que estimulam a criança a fazer as contas, estimulam a criança a estudar a tabuada sem ser daquele jeitinho tradicional, né? 9 vezes 1, 9 vezes 2. E a criança vai aprender do mesmo jeito, de uma maneira, de repente, até muito mais rápida e eficaz, porque não vai ser na decoreba, né? Vai ser exercitando, fazendo realmente as continhas ali através da internet. Então, existem esses sites mesmo, como isso funciona? Sim, existem, e eu acho que isso é um tópico interessantíssimo. Eu acho que a gente deveria procurar algo assim, como você disse. Eu acho que das redes sociais é o menos importante da internet, até porque o nível, como eu disse, das crianças hoje em dia aumentaram muito. A gente geralmente vê nosso filho como, não é meu filho. Um exemplo de curso que a gente ia citar aqui é o curso de robótica à distância. Então, será que meu filho de 9 anos ele tem capacidade para fazer um robô se mexer sozinho, etc. Acho que assim, não duvide da criança de hoje em dia. Eu acho que a criança tem surpreendido cada dia mais. Isso eu acho excelente. A gente tem na nossa empresa mesmo. Profissionais têm 16 anos e assim... Ele dá banho em 99% dos desenvolvedores que eu conheço acima de 30. Então, assim, isso tem surpreendido muito. E esses cursos, eles estão aí para isso, por isso. Porque, assim, hoje em dia, o método tradicional atinge um determinado nicho de pessoas. Eu acredito, sim, que existem pessoas que precisam aprender do método tradicional. Só que também existem cada vez mais pessoas pensando diferente, com raciocínio lógico diferente, uma metodologia mais fácil e muito mais rápido até do que o método tradicional. E é para isso que eu acho que a internet veio, para juntar essa comunidade diferenciada de profissionais para aprenderem de uma forma que elas consigam entender. Eu acho que eu quando era mais novo também fui assim, eu tive muita dificuldade na escola para aprender do modo tradicional e eu comecei a me achar nesse ambiente. De encontrar outras pessoas como eu através da internet, aprender com outras pessoas que falavam a mesma linguagem que eu. Eu acho que os cursos hoje em dia na internet valem muito a pena, até para a gente testar o que a gente quer. Porque foi como a gente já falou num outro programa, a gente em Petrópolis, infelizmente a gente não tem um leque de cursos muito amplo para várias faixas etárias de idade, de vários. Então eu acho que a internet veio para somar demais na questão da educação. Perfeito, hein? Então você que está em casa... Fique antenado, é claro, como o Evandro aqui também colocou agora há pouquinho, que não são todas as coisas e todas as páginas que a gente pode entrar e futucar, porque às vezes tem vírus também, tem páginas que são réplicas, que a gente também já falou sobre isso. Ontem, inclusive, eu recebi um e-mail com era uma intimação e tudo mais tal. Aí eu comecei a ler aquilo, aí pedia para clicar para eu baixar. Só que eu pesquisei na internet antes exatamente o texto. Aí eu vi que já é um método que eles estão utilizando para você clicar e realmente entrar. Inclusive até o artigo é o mesmo, eles usam sempre o mesmo texto, né? Eles dão um Ctrl+C, Ctrl+V, colocam uma data e fazem. Aí, quer dizer, antes eu tive
saquei e falei, não, peraí, eu vou olhar isso aqui, porque, poxa, vou receber uma intimação pela internet, pelo e-mail, né? Uma coisa meio estranha. Também tudo bem, a gente tá avançando, mas nem tanto, né? É verdade. Aí eu vi que realmente aquilo ali era uma eu coisa acho que irreal, né? Nessa área aí, digamos assim, para você controlar o acesso das crianças na internet, hoje em dia não tem tantos recursos assim, mas o próprio sistema operacional disponibiliza uma ferramenta lá que você coloque, que você diz para ele que ele pode acessar algumas coisas e outras não. É o sistema operacional Windows que faz isso, tem aquele controle dos pais. Para bloquear sites, site indevido ou coisa que a publicação ele não possa ver, isso hoje em dia já é um pouco mais difícil. Entendeu? Isso aí é um critério que eu acho que os pais também têm que estar ali sempre sondando e vendo o que a criança está pesquisando na internet, porque realmente, como você falou, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, realmente, tem que ficar junto ali, não deixar a corda solta, porque na internet tem de tudo, né? Tem de tudo. Verdade, verdade. Então é válido aqui, como os meninos falaram, esses cursos. A gente tem até imagem, tá no ponto, Léo, 2 imagens, 2 fotos a gente fez um print aí do site. Olha lá, tá o site, né? Qual é o nome desse site que você tinha me mandado? Esse é Gênio. Criando um Gênio. E esse site, como ele funciona? Ele é um Esse site site pago, né? é um site de um curso pago, ele tem em várias cidades e esse curso, assim, o grande diferencial dele, que a gente achou muito interessante, foi que ele trabalha com um tema de desenvolvimento de jogos 2D, 3D, desenvolvimento de software web e desenvolvimento de aplicativos mobile e robótica. E tudo isso é para crianças a partir de 7 anos. Então você imagina uma criança de 7 anos, o nível que ela não está trabalhando. Só que o mais legal de tudo é que eles não ensinam da forma tradicional. Eles pegam os itens que as crianças de 7 anos hoje em dia curtem muito. Vamos por Minecraft, é um jogo que hoje em dia faz um sucesso imenso entre as crianças. E trabalha desenvolvendo ferramentas para aquele jogo. Desenvolvendo game modes, que se chama, são tipos de jogos para aquele jogo. É como se fosse um jogo dentro de um jogo. Com aquele intuito. Então, assim, a criança com 7 anos já está aprendendo a programar, fazendo uma coisa que ela gosta. E é o que a gente vê muito hoje em dia. Eu acho que isso assim, essas ferramentas educacionais vieram assim, de uma forma extrema, e até o que a nossa empresa tem trabalhado hoje em dia. Acho que os nossos esforços têm se voltado hoje em dia para um software que a gente tem de gerência escolar, que visa isso daí. A gente pegar a escola tradicional e revolucionar ela, começar a envolver celular, começar a envolver sistema e interação para a gente poder cada vez mais trazer o aluno para a escola. Acho que assim, hoje em dia o aluno tem aquela visão assim, educação, para que eu preciso me formar? Para que serve currículo? Para que serve esse certificado? É o que mais tem hoje em dia. Eu já pensei assim, eu acho que isso vem com a maturidade e eu acho que os pais têm que estar junto por isso. Por mais genial que a criança seja, eu acho que o pai sempre tem que estar do lado encaminhando aquilo para ela chegar no caminho correto. E orientando, né? É verdade, isso aí é fundamental e é interessante você que está em casa ficar antenado, porque como os meninos colocaram aqui, de nada adianta ter essa ferramenta aí na mão, que você pode utilizar para o bem, para o mal, para o que você achar que seja coerente com os seus princípios, mas acima de tudo que você utilize as ferramentas da maneira correta, porque às vezes você tem uma infinidade de coisas e não aproveita, né? Inclusive coisas gratuitas. Esse curso, ele é pago, mas existem cursos gratuitos, existem jogos educativos que você pode estimular o seu filho a utilizar, então isso tudo é muito bacana, né? Eu vi recentemente, foi uma pesquisa, estava até comentando com o Marcos, fizeram uma pesquisa falando sobre a escrita, o que isso tem influenciado na infância. A escrita que hoje em dia todo mundo vai escrever no celular ali, todo mundo abrevia tudo, coloca Q, bota só o Q, não bota o Q, o E. Isso eu acho péssimo, eu então, não gosto. Mas isso daí era uma coisa que realmente eu fiquei até surpreso quando eu li essa matéria. Ele dizia que isso, de uma certa forma, estava aumentando o nível gramatical das crianças. Porque, tipo assim, sempre que ela escrevia daquela forma, que é uma forma mais rápida, mas ela sempre buscava o conhecimento de como que aquilo é feito. Então ela sempre procurava o conhecimento de colocar aquilo de uma forma mais correta possível. Isso acabava criando os escritores mirins melhores do que são escritores hoje em dia. E realmente eu achei isso muito interessante. Porque como que a tecnologia... Essa questão, eu não vi essa pesquisa que você está me falando, mas essa questão da linguagem, eu acho que é o único ponto que eu acho que
a internet acaba prejudicando? É aquela coisa do não com Então, o M. Não, mas justamente. eu acho que tem sido banalizado, assim. Eu acho que a gente vê pessoas que você lê que parece um código, né? Você fala, o que tá escrito? Eu acho que isso, a pessoa que hoje escreve assim na internet, ou ela tá escrevendo que é uma pessoa próxima, né? que ela quer conversar só ali, mandar rapidinho, ou então é uma pessoa já sem instrução educacional física, entendeu? Ela não. Então. Hoje em dia é muito difícil você ver alguém escrevendo como na época do Orkut. Uhum, Até que era categorizada. A pessoa era categorizada como do Orkut, não? Veio do Orkut. Então, mas o que eu li nessa Veio do pesquisa... Orkut, já o preconceito é o bullying com quem veio do Orkut, entendeu? Você também teve Orkut, Marcos. Sim, todo mundo teve, né? Pois é, todo mundo já teve essa fase, né? Bom, mas o que eu queria frisar só de que eu tinha lido nessa pesquisa era só, assim, quanto mais você escreve, mais você aprende. Então, hoje em dia, você escreve muito, em celular, em tablet, no que for. Então, quanto mais você está ali escrevendo, mais você está aprendendo para si mesmo. Aí, por isso que concluo a pesquisa que ele Acho que essa pesquisa faz até sentido. A gente tem até, puxando mais um link para o lado educacional, um aplicativo de leitura de livros, que o que ele faz? Ele pega o livro inteiro e só te mostra uma palavra a cada fração de segundo. E tu consegue ler o livro assim. Eu acho que e é incrível que você realmente consegue ler, assim. Porque é como se fosse associação de palavras. É igual aquela brincadeira que a pessoa tira as vogais e tu consegue ler a palavra. Acho que é mais ou menos isso. E acho que juntando tudo... exercita, inclusive. Sim, eu acho que juntando tudo é isso. A pessoa sabe como se escreve a palavra correta. Quando ela escreve errado, ela não lê o que, ela lê o que normal mesmo, entendeu? No cérebro dela. Então eu acho que isso, de certa forma, pode estar ajudando o certo e o errado. Bacana, gente, esse mundo aí tão gigante, tão vasto, em que todas as quartas-feiras a gente aborda nesse quadro Tecnolovida. Quero agradecer vocês dois aqui, mais uma semana com a gente. Passaram o carnaval, descansamos todos, né? E agora voltando à batalha, né? A gente que agradece a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Hálito puro e sorriso saudável fazem parte do resultado de uma boa higiene bucal. O cuidado com os dentes é a melhor forma de prevenção. Exames de rotina são fundamentais. Saúde e bem-estar. Sorriso saudável é sorriso feliz. Ligue e marque uma consulta. Doutora Renata Rodrigues Pinheiro, Rua Agostinho Gulão, número 22, Correias. Telefone 2236-2379. Estamos de volta com o programa Saber Viver e quero mandar um abraço aqui para você que ficou ligadinho com a gente. Aliás, está sempre ligadinho com a gente de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 da manhã. E hoje abordamos esse assunto, essa temática maravilhosa, que é a educação infantil. O quanto é importante o desenvolvimento das nossas crianças
para que tornemos adultos pensantes, para que a gente possa ir evoluir no nosso futuro, para que a gente possa trazer boas possibilidades, boas coisas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa vida de uma maneira geral. Então, que a tecnologia venha contribuir, que também os cursos livres, como a gente abordou aqui, o curso de audiovisual, venham a contribuir, que as matérias extracurriculares dentro das escolas, seja de artes, no caso dança, música, seja poesia, o que a criança gostar de fazer, um esporte também é muito importante, né? A criança que pratica judô, karatê e natação e vários outros esportes, os projetos que são realizados na nossa cidade de maneira gratuita, projetos maravilhosos que só vêm a agregar no cotidiano dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos vizinhos, né? Dos nossos vizinhos mirins, dos filhos dos nossos amigos, enfim, que todas essas crianças sejam beneficiadas com tudo de melhor para que se tornem adultos também melhores e pessoas de bem, pessoas com uma formação positiva e pessoas sociáveis, não é verdade? Porque vivemos em sociedade e precisamos agregar isso de verdade ao nosso cotidiano e à nossa essência. Meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta a partir de 9 horas. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.